Será que o dinheiro te liberta ou só te ensina a chamar de liberdade uma prisão mais confortável? Agora pense um pouco, você trabalha para viver ou vive somente para ter dinheiro? Você sente isso, mesmo que nunca tenha colocado em palavras. Acorda já cansado, antes mesmo de fazer qualquer coisa. Um cansaço que não vem do corpo, vem da mente. Da sensação de estar sempre atrasado em relação à própria vida. De olhar para o futuro e não conseguir enxergar nada sólido. Só uma névoa, um medo difuso, uma cobrança invisível. Você não sabe exatamente do que foge, mas passa o dia inteiro fugindo. Fugindo do silêncio. Fugindo da sensação de que está parado enquanto o mundo inteiro corre. Fugindo da comparação constante, da impressão de que todo mundo tem um plano, menos você. Que todo mundo sabe para onde vai, menos você. E no meio disso tudo, o dinheiro aparece como uma promessa muda. Não dita, mas presente em tudo. Como se ele fosse a resposta secreta para essa angústia sem nome. Como se ganhar mais fosse finalmente te dar o direito de respirar sem culpa. Como se, quando você tivesse o suficiente, algo dentro de você finalmente fosse se alinhar. Mas o suficiente nunca chega. E quando chega, já não é suficiente. Você sente uma pressão constante para produzir, melhorar, evoluir, otimizar. Mesmo quando não está fazendo nada, sente que deveria estar. Mesmo quando descansa, sente culpa. Como se existir sem gerar valor fosse um erro. Como se o simples fato de estar vivo não justificasse o espaço que você ocupa. E talvez a pior parte não seja a falta de dinheiro. Seja a sensação de que, mesmo se tivesse muito, ainda estaria vazio. Ainda estaria ansioso. Ainda estaria se perguntando por que nada parece bastar. O mundo não te explicou isso diretamente. Ele foi te ensinando aos poucos, através de frases simples. Trabalhe duro, corra atrás, faça seu nome, construa algo, seja alguém. Como se existir não fosse suficiente, como se você precisasse se transformar em um produto, em uma marca, em um perfil interessante, em uma versão de si mesmo que desse orgulho de mostrar. O sistema não te prende com correntes. Ele te prende com metas, com sonhos pré-fabricados, com a ideia de que liberdade é escolher entre 1000 formas diferentes de se esgotar. Ele te convence de que tudo é escolha quando quase nada é, que se você está cansado é porque não se esforçou o bastante, que se está frustrado é porque não teve foco, que se está vazio é porque ainda não chegou lá. Mas ninguém diz exatamente onde é lá. Ninguém mostra o ponto final. Só existe sempre o próximo nível, o próximo salário, o próximo objeto, o próximo status, o próximo reconhecimento. E você corre atrás disso como se estivesse atrasado para uma vida que nunca começa. Porque quando você alcança algo, não sente paz. Sente alívio temporário. Sente uma pequena anestesia, um silêncio curto, logo substituído por outra ansiedade, outro medo, outra comparação, outro degrau. O dinheiro deixa de ser meio. Vira medida de valor humano. Vira identidade. Vira prova de existência. E você começa a se definir não pelo que sente, mas pelo que possui. Não pelo que vive, mas pelo que mostra. Não pelo que é, mas pelo que aparenta ser. O sistema não precisa te vigiar. Você se vigia sozinho. Não precisa te explorar. Você se explora. Não precisa te obrigar a nada. Você sente que, se não fizer, será deixado para trás. Esquecido. Invisível. Irrelevante. E no meio disso, existe uma guerra silenciosa dentro de você. Uma parte sua quer paz, quer tempo, quer respirar sem pressa, quer existir sem ser avaliada, quer se sentir viva sem precisar justificar, quer dormir sem ansiedade, quer acordar sem pânico, quer relações reais, quer presença, quer sentido. Mas outra parte, mais barulhenta, te empurra para frente. Diz que parar é perigoso, que desacelerar é perder, que descansar é fraqueza, que sentir demais é perda de tempo, que pensar demais é improdutivo. Essa parte te transforma em alguém que você não reconhece totalmente. Você começa a fingir interesse por coisas que não te tocam. Começa a fingir entusiasmo por metas que não escolheu. Começa a sorrir em ambientes que te drenam. Começa a performar uma versão funcional de si mesmo. Uma versão aceitável, uma versão vendável. E quanto mais você faz isso, mais distante fica de quem realmente é. Até que em algum momento você já não sabe mais diferenciar. Não sabe mais se o que quer é realmente seu ou só algo que aprendeu a querer. Não sabe mais se seus sonhos são seus ou se foram implantados. Não sabe mais se está vivendo ou apenas mantendo uma imagem de vida. E isso gera um tipo de solidão estranha, porque você está rodeado de pessoas, mas não se sente visto. Está conectado o tempo todo, mas se sente desconectado de si. Fala com todo mundo, mas quase nunca fala de verdade. E no fundo, existe uma sensação constante de estar desperdiçando algo precioso, algo que não sabe nomear. Como se estivesse trocando vida por sobrevivência.
como se estivesse pagando a própria existência em parcelas mensais. Talvez o dinheiro não seja exatamente o vilão. Talvez ele seja só o espelho mais honesto do que esse mundo valoriza. Ele não te prende sozinho. Ele só revela a lógica da prisão. Uma lógica onde tudo precisa ter preço, onde tudo precisa gerar retorno, onde até o tempo livre precisa ser produtivo, onde até o descanso precisa servir para trabalhar melhor depois, onde até os sonhos precisam ser monetizáveis, onde até a identidade vira estratégia. Você não é estimulado a viver. Você é treinado a se adaptar, a se moldar, a se vender, a se corrigir, a se comparar, a se otimizar, a se culpar. E quando algo dá errado, a culpa sempre recai sobre você, nunca sobre a estrutura, nunca sobre o ritmo, nunca sobre a lógica, nunca sobre o absurdo de transformar a existência em competição. Você começa a sentir que está sempre devendo algo, devendo sucesso, devendo dinheiro, devendo estabilidade, devendo felicidade, devendo resultado, devendo uma versão melhor de si mesmo que nunca chega. E essa dívida simbólica te mantém em movimento constante, não por desejo, mas por medo. Medo de não ser suficiente, medo de ser descartável, medo de ficar para trás, medo de não conseguir sobreviver, medo de não conseguir provar que merece existir. O dinheiro vira uma espécie de juiz silencioso. Ele não fala, mas decide. Decide quem tem voz, quem tem escolha, quem tem tempo, quem tem dignidade, quem pode errar, quem pode descansar, quem pode sonhar e quem só pode aguentar. E mesmo quando você tem algum dinheiro, descobre que ele não compra o que mais falta, não compra presença, não compra silêncio interno, não compra pertencimento real, não compra sentido, não compra paz, ele compra conforto externo. E às vezes, isso só torna o vazio mais evidente, porque agora você não pode mais culpar a falta. Agora sobra só você e a pergunta que sempre esteve ali. No fim, talvez a pergunta nunca tenha sido se o dinheiro traz liberdade. Talvez a pergunta real seja o que você está sacrificando para persegui-lo. Talvez seja quanto da sua vida está sendo trocada por uma promessa que nunca se cumpre totalmente. Talvez seja quem você está deixando de ser para conseguir se encaixar em quem espera que você seja. Talvez seja porque você sente que precisa provar valor o tempo todo. Talvez seja porque descansar parece errado. Talvez seja porque viver sem meta parece inútil. Talvez seja porque você tem medo do silêncio. Medo de parar e perceber que não sabe exatamente quem é sem a rotina, sem a pressão, sem a comparação, sem a corrida. Talvez a prisão não esteja no dinheiro. Talvez esteja na ideia de que a vida só vale quando rende. De que existir só faz sentido quando é útil, de que você só merece espaço quando produz algo visível. E talvez, no fundo, a pergunta que mais incomoda não seja se o dinheiro te liberta, seja se você ainda saberia o que fazer com a própria vida se não precisasse correr atrás dele o tempo todo. Então me diz, com honestidade brutal, se amanhã você tivesse dinheiro suficiente para nunca mais precisar provar nada para ninguém, você saberia quem é quando ninguém mais estivesse te medindo?